Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nesse tempo. Eu me chamo Douglas e nós somos da Igreja Cristã Evangélica, bairro Maracanã. Somos de uma igreja tradicional, reformada, centrada na palavra, e é justamente esse o nosso objetivo nessa noite. Nesse tempo aqui juntos, que é falar da palavra de Deus e que Ele tem para nós. Quero também estender esse convite para você nos visitar. Ficamos ali no início da Avenida Presidente Kennedy. Faça-nos uma visita e você será muito bem-vindo, muito bem-vinda. O texto dessa noite, que nós vamos compartilhar com vocês, está em João, capítulo 19, verso 28. Evangelho de João, capítulo 19, verso 28, vamos ler o 29 e o 30 também, que dizem o seguinte: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Senhor Deus e grandioso Pai, mais uma vez queremos, nesse instante, colocar a nossa mente e o nosso coração diante do Senhor, pedindo que a Tua palavra fale a cada um de nós e que o Senhor nos instrua nesse instante. Que o Teu Espírito Santo, Deus, possa alcançar a nossa vida, a nossa família e nos guiar conforme o Teu querer. É assim que te pedimos por esse instante, em oração, e fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, esse texto aqui de João, que nós lemos, está retratando os momentos finais da vida terrena de Jesus Cristo. É o Verbo que se fez carne, o Verbo que habitou entre nós, esse Verbo que, registrado por João, foi cheio de graça, cheio de verdade. E agora, nesses últimos momentos, a sua prisão foi decretada quando um arruaceiro, um assassino, um criminoso foi colocado solto e Jesus sendo preso agora junto com toda uma multidão que está gritando em massa: crucifica-o, crucifica-o. E em meio a todas essas humilhações e açoites, lá está Jesus, levando a sua cruz rumo ao Calvário, e agora os seus pulsos estão sendo pregados no madeiro, seus pés estão presos, as horas vão passando, o desgaste físico vai chegando e Jesus está no seu limite. No entanto, um pouco antes da sua morte final, do seu momento final, algumas profecias ainda precisavam se realizar, como, por exemplo, a que foi descrita no livro de Salmos, no número 69, versículo 21, que diz: Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram de beber vinagre. É o Deus que se fez carne, agora diz: tenho sede. Como nós lemos aqui em João, e por esta sede que ele estava passando, o verso 29 fala que eles embeberam, então, uma esponja, colocam essa esponja na ponta de uma lança e entregam ela para Jesus. Colocam na sua boca. E ali, quando ele está nessa posição de crucificação, lembrando que naquela época, estar crucificado, ser preso no madeiro, era tido como um maldito de Deus. É Deuteronômio, capítulo 21, verso 23, que traz para nós esta referência.
E Jesus agora, depois de ter bebido esse vinagre, uma das profecias anunciadas a seu respeito, ele então, em um brado de voz, ele diz: está consumado. Ele inclina a cabeça e então ele rende o seu espírito. O Evangelho de Mateus, registrando esta mesma passagem, diz no capítulo 27, verso 50, que clamou com grande voz e entregou o seu espírito. Já Marcos diz que foi através de um grande brado Jesus expirou. Lucas disse que Jesus clama em alta voz e então ele entrega o seu espírito. É esse grande brado dito por Jesus, é esse clamor que ele dá nos seus momentos finais que João registra como sendo esta frase: está consumado. E ali então ele inclina a sua cabeça como alguém que está nesse instante colocando a sua cabeça em um travesseiro para dormir. Essa expressão está consumado é muito forte, porque ela só poderia ser dita em 3 ocasiões específicas. Somente em 3 momentos essa expressão podia ser dita. E Jesus, ele conseguiu dizer está consumado juntos, esses 3 momentos juntos de uma só vez. E o nosso objetivo neste momento é trazer para vocês quais são as situações em que esta frase está consumado, no grego, aqui escrito por João, tetelestai. Quais momentos esta frase podia ser dita? E quais os efeitos desta frase de Jesus, desse clamor, desse brado de Jesus, ainda são perceptíveis nos nossos dias de hoje? Este é o nosso objetivo. Quais são então esses 3 momentos? Esta frase, está consumado, dita por Jesus, em primeiro lugar, ela só poderia ser dita quando uma dívida era totalmente paga. E Jesus está aqui dizendo, tetelestai, está consumado, a dívida está totalmente paga. Um exemplo para você. Talvez você já tenha ido em uma loja e naquela ocasião você queria comprar algo, mas não tinha condições financeiras de comprar à vista, e você então compra aquele objeto, aquele móvel, aquele eletrodoméstico parcelado. E ali agora você terá aproximadamente 6, 8, 10, 12, enfim, várias parcelas, para que você venha então a quitar aquele bem que você adquiriu. O fato é que quem compra parcelado, ele vai ter cada mês uma parcela, mas dizer está consumado, ele só vai poder falar quando a última parcela for paga. Aí sim, a dívida vai estar totalmente paga. E aí eu, que comprei aquele eletrodoméstico, paguei a minha última parcela, posso agora, como Jesus dizer, tetelestai, está consumado. Desde a queda de Adão e Eva, uma dívida foi adquirida. E agora essa dívida vem sendo paga ao longo dos anos, após Adão e Eva, gradativamente. Quando Deus sacrificou um animal para vestir Adão e Eva no paraíso, ali era como se fosse a primeira parcela sendo paga. Depois, quando os animais eram mortos e queimados em sacrifício pelos patriarcas, por Moisés no tabernáculo, no templo de Davi, no templo de Salomão, cada sacrifício desse, cada animal sendo morto, até chegar agora no templo de Jerusalém pelos judeus, parcelas estavam sendo pagas.
mas faltava a última parcela. Todas essas anteriores, que eram animais sendo sacrificados, eram como parcelas sendo pagas, como sombras de uma parcela final que precisava ser quitada. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, verso 14, diz o seguinte: tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Paulo está dizendo aqui nessa passagem, meus queridos, que Jesus está removendo o escrito da dívida que nós tínhamos com Deus por causa do pecado que nós realizávamos. E o texto afirma que Jesus removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Paulo compreende que o que está encravado na cruz, além de Jesus Cristo, são também as nossas dívidas contraídas através dos nossos pecados. É por esta razão que Jesus pode dizer: está consumado, tetelestai, porque a única pessoa capaz de remover inteiramente a nossa dívida perante Deus era Ele mesmo. Jesus, Ele pagou totalmente a dívida que a humanidade contraiu perante Deus. E agora Jesus, nos seus momentos finais, solta essa frase, que é quando tetelestai, está consumado, poderia ser dito. Como eu disse a vocês, somente em 3 ocasiões esta frase poderia ser dita. A primeira delas é quando uma dívida era completamente paga. E Jesus está então pagando completamente as nossas dívidas perante Deus. É Ele agora, através do seu sacrifício, que pode perdoar pecados. Toda a nossa dívida foi retirada da cruz. Mas em um segundo momento, que esta frase poderia ser dita, está consumado, é quando um escravo realizava totalmente o seu trabalho. Veja, nós estamos diante de Jesus, que é Deus, estamos diante de Jesus, que é homem, estamos diante daquele que é 100% Deus e é 100% homem. Ele é o eterno Deus, mas agora decidiu momentaneamente viver como ser humano. E ele se porta agora na sua humanidade como um escravo. E ele vem para realizar um trabalho. Paulo também dizendo aos Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 até o verso 8, nós temos: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. E aqui a expressão servo é doulos, que é escravo. Jesus assumiu a forma de escravo, tornando-se semelhante a homens. Reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O que há por trás aqui desta expressão está consumado, como alguém, um escravo que está para realizar todo o seu trabalho, é que Deus havia providenciado por causa dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas. Deus providenciou um plano para que essa dívida fosse paga. E agora é neste plano criado por Deus que alguém precisa executar.
Alguém precisa colocar a mão na massa. Alguém precisava vir à terra, deixar essa forma divina e se assemelhar a homens, ensinando o caminho da verdade, ensinando o caminho da vida. E Jesus é este que não vem para servir. Que não vem para ser servido, perdão. Ele vem para servir. Ele vem para dar a sua vida em sacrifício, vivo, santo, agradável a Deus. Jesus é esse escravo. Jesus é este servo que está se submetendo à vontade de Deus, ao plano de Deus. Jesus se mantém como esse escravo até a morte e morte de cruz. Aqui nesse ponto, eu quero que você pense um pouco quantas vezes nas nossas vidas, no nosso dia a dia, nós achamos que Jesus não disse está consumado. Às vezes nós nos portamos desta forma, achando que ele não disse tetelestai. O trabalho está totalmente pago. Foi realizado por Jesus, mas nós ainda queremos fazer algumas coisas. É uma boa ação aqui, talvez uma vida religiosa ali, é o achar-se por ser membro de uma igreja local, como nós somos aqui, da Igreja Cristã Evangélica, bairro Maracanã, fomos batizados, damos até o nosso dízimo, exercemos o nosso ministério, temos a nossa liderança. Não. A nossa salvação não está segura em nenhuma dessas atitudes. Não estou desmerecendo e nem desqualificando nenhuma delas, muito pelo contrário. Nós realizamos essas ações porque entendemos que fomos salvos. Então não pense que por servir ao Senhor de alguma forma, através de alguma ação, ali você terá um ponto positivo para estar diante de Deus na eternidade. Isso não garante a nossa vida eterna. Não são nossos trabalhos, não são nossos exercícios, não há nada que possamos fazer para que nós alcancemos a salvação. Porque Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, do verso 8 ao verso 9, Efésios 2, 8 e 9, nós lemos: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus, e não vem por obras, para que não haja vanglória. Quem disse está consumado, quem pode dizer o trabalho total realizado, foi eu quem fiz, foi Jesus Cristo, nessa passagem aqui que nós lemos. Quanto a uma vida de escravo, quanto a uma vida de servo, que realiza todo o plano, todo o trabalho para a salvação, foi Jesus quem realizou, e não nós. Não sou eu, não são as minhas atitudes, não são as minhas obras. Portanto, nunca nos esqueçamos que quem disse está consumado, quem realizou toda a obra para a nossa salvação foi Jesus Cristo, o nosso Senhor. Somente Ele, em segundo lugar, realizou totalmente o seu trabalho. Como eu disse a vocês, em primeiro lugar, esta frase, está consumado, só poderia ser dita por alguém que pagou totalmente uma dívida. E Jesus pagou a nossa dívida totalmente. Em segundo lugar, essa frase era dita também quando um escravo realizava todo o trabalho. E Jesus na cruz realizou tudo para que nós pudéssemos alcançar a salvação. E em terceiro lugar, essa frase podia ser dita quando encontrava-se um animal perfeito que pudesse ser sacrificado no momento correto também. Quando Deus está prestes a libertar o seu povo lá da escravidão do Egito, levando-os para a terra prometida, Deus instituiu a Páscoa. É o momento em que Deus vai fazer diferença, distinção entre os egípcios e o seu povo. E ali todo israelita deveria, naquele momento,
sacrificar um animal, matá-lo no final da tarde e assá-lo, e assim, através daquele sangue daquele animal, passar nos umbrais da porta, e ali o Espírito de Deus passaria por cima daquela casa e atingiria somente a casa daqueles que não tivesse o sangue daquele animal aspergido nos umbrais. E Deus deu essa determinação que isso fosse realizado anualmente. E aí quando nós olhamos aqui para esse mesmo Evangelho de João, mas lá no primeiro capítulo, no verso 29, nós podemos ler: no dia seguinte, viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ainda mais, Pedro, ele vai nos informar na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 19, que nós precisamos agora ter temor diante de Jesus, porque lá está escrito: pelo precioso sangue, como que de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. O que está acontecendo aqui, meus queridos, é o seguinte: sempre que um criador de animais tinha lá uma reprodução, um animal dava a cria, ele corria para aquele animal e ele ficava de olho para saber se ele havia nascido macho, se ele havia nascido sem defeito nenhum, se ele era totalmente limpo, sem manchas. E ali, se isso fosse percebido, aquele animal, ele iria, a partir do seu nascimento, receber um tratamento específico, uma alimentação específica, ele seria colocado à parte, porque ele era um animal especial, e quando ele alcançava 1 ano de idade, ele era sacrificado no templo, ele era o animal perfeito, seria sacrificado ao Senhor. E aí quando esse animal nascia, esse criador de animais dizia: tetelestai, ele dizia: está consumado. Quer dizer, nasceu um animal perfeito para o sacrifício correto. E aqui o que nós temos é justamente isso. Jesus é identificado no Novo Testamento como o Cordeiro perfeito, aquele que será sacrificado, aquele que será imolado, aquele que vai derramar o seu sangue como apaziguamento da ira de Deus contra os seres humanos. Cristo é o cordeiro macho, Cristo é esse cordeiro sem defeito, Cristo é esse animal sem mácula, cujo sangue aspergido na cruz traz para Deus o sacrifício perfeito. E agora os homens podem, debaixo deste sangue aspergido na cruz, ter o que nós chamamos de perdão dos seus pecados. Cristo sacrificado, dizendo: está consumado, é o animal perfeito sendo sacrificado para o perdão e apaziguamento da ira de Deus com os homens. Só Jesus poderia dizer: está consumado. Afinal, ele nasceu sem defeito, ele viveu sem mácula, ele viveu santo, ele foi separado e agora, vivendo sem pecado, está neste dia determinado por Deus, aspergindo, derramando o seu sangue naquela cruz. É por isso que somente Jesus podia dizer tetelestai. Somente Jesus poderia dizer: está consumado. Porque, em primeiro lugar, nós estamos diante de uma pessoa que está pagando a dívida completamente. Por isso que Jesus podia, em primeiro lugar, dizer tetelestai, está consumado. Em segundo lugar, Jesus também poderia, somente ele poderia dizer está consumado, porque ele se coloca na posição de escravo, que vai agora, nesse instante, realizar todo o trabalho necessário para que a salvação fosse dada a mim,
fosse dada a você que está nos ouvindo nesse instante. E em terceiro lugar, somente Jesus poderia dizer: está consumado, porque Ele é este que sacrifica-se a si mesmo, entregando o seu corpo, o seu sangue na cruz, se identificando como o animal perfeito, que está agora perfeitamente entregando o seu sangue na cruz. E é diante desses três momentos que eu quero concluir nessa noite, trazendo nesse instante para vocês quais são os efeitos desta frase de Jesus por nós. Nós podemos concluir da seguinte forma: esta palavra, tetelestai, no grego, escrita por João, na verdade, traduzido para nós como está consumado, é um verbo. E este verbo, ele está na raiz original desta palavra, conjugada no perfeito do indicativo passivo. Deixe-me explicar melhor para você. Um verbo no perfeito do indicativo passivo significa o seguinte: é uma ação que é realizada no passado, mas que possui resultados contínuos no futuro, onde as pessoas sofrerão efeitos por causa de uma ação passada. Resumindo ainda um pouco mais para você, Jesus realizou no passado uma ação, e essa ação traz efeitos no presente e no futuro, sobre a minha vida e sobre a sua vida. E nós agora, passivamente, recebemos esses benefícios. Quais benefícios você pode estar perguntando nesta noite que nós recebemos passivamente através de uma ação realizada por Jesus no passado? A primeira delas, o primeiro efeito, o primeiro benefício que nós temos é uma fé que vai nos levar para o céu. Se você acreditar nesta noite, nesse instante que você está ouvindo esta mensagem, que Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que Ele pagou toda a dívida e que Ele realizou todo o trabalho para que pudéssemos viver na eternidade, se você acreditar nestas verdades, que Jesus poderia e disse, está consumado, você vai receber uma fé que poderá te levar para a eternidade com Deus. Este é um dos efeitos. Um segundo efeito também é arrependimento verdadeiro. Reconhecer que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, que nós cometemos erros, nós cometemos falhas, nós desagradamos a Deus, nós fazemos o que não era para fazer, nós falamos o que não era para falar, nós tocamos o que não era para tocar, a gente pensa o que não deveria pensar, a gente olha o que não deveria ter olhado. Mas ao acreditar que Jesus disse, está consumado, pagando toda a dívida, que Ele está realizando todo o trabalho e que Ele é o único que aspergiu o seu sangue como perdão dos nossos pecados, nós podemos agora nos arrepender desses nossos erros, nos arrepender das nossas falhas. E mediante esta fé, e agora ao arrependimento, um terceiro benefício de acreditar nestas verdades é que nós seremos justos diante de Deus e aqui na terra viveremos uma vida santa, uma vida separada. A ideia de que hoje eu vou errar menos do que eu errei ontem e amanhã eu vou errar menos do que eu errei hoje. Além de me tornar justo diante de Deus, eu vou poder viver uma vida melhor aqui no meu dia a dia, sem errar, sem pecar tanto. Então veja, acreditar em Jesus como aquele que disse, está consumado, e crer que Ele pagou toda a dívida,
Crer que ele sacrificou e derramou o seu próprio sangue na cruz como perdão de pecados, o animal perfeito para o sacrifício perfeito, e que ele realizou toda a obra, todo o trabalho necessário para a nossa salvação, traz sobre nós fé, traz sobre nós arrependimento, traz sobre nós justiça diante de Deus, santidade no nosso dia a dia e, por fim, a nossa eternidade junto com Deus. Significa que quando eu e você partirmos desta terra, nós estaremos com Deus na eternidade. E isso nós recebemos passivamente. O que você precisa fazer diante dessa mensagem? Acreditar. Você precisa crer. Crer que Jesus, o Filho de Deus, o 100% Deus e o 100% homem, registrado por João, capítulo 19, do verso 28 até o verso 30, ele disse: está consumado. Ele pagou toda a dívida. Ele realizou todo o trabalho para a nossa salvação, porque ele é o animal perfeito que agora foi sacrificado no momento certo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A minha oração por você nesse instante é para que você creia em Jesus, para que a fé, o arrependimento, a justiça, a santidade e a eternidade com Deus possa vir sobre a sua vida e possa vir sobre a sua família. Ore comigo nesse instante, acreditando em Jesus. Querido Deus e grandioso Pai, somos gratos ao Senhor por esta mensagem que o Senhor traz a nós. E eu peço que o Teu Espírito Santo agora fale e continue falando durante os próximos minutos, horas, dias, meses, ao coração de cada um que está ouvindo esta mensagem. Crendo que Jesus é aquele que pagou toda a dívida que nós havíamos contraído através dos nossos erros e falhas e pecados. Que cada um de nós, Deus, possamos acreditar que Jesus é o escravo que realizou todo o trabalho para que nós pudéssemos ser salvos. E por fim, Deus, que o Teu Espírito Santo aplique em nós esta verdade, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que no tempo devido foi sacrificado a nosso favor. Deus e grandioso Pai, que nós possamos crer nestas verdades, que somente Jesus poderia ter dito: está consumado. E que ao crermos, Pai, nesta verdade, o Senhor derrame no nosso coração a fé que precisamos, o arrependimento necessário, a justiça perante o Senhor, uma vida mais reta e digna e santa diariamente, e também a certeza da nossa eternidade com o Senhor. Muito obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor é capaz de aplicar estas verdades nas nossas vidas. Por isso, faça isso hoje, sempre e até a Tua volta, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Deus, o eterno Pai, em Jesus Cristo, o nosso Senhor, e o Espírito Santo da promessa, essa trindade única, venha sobre a sua vida, esteja sobre a sua família, hoje e para todo sempre, até a volta bendita e gloriosa de Jesus, que nós acreditamos e por isso dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, que você seja enriquecido com esta palavra. Mais uma vez, estendemos aqui o nosso convite para você estar conosco na Igreja Cristã Evangélica do Maracanã, aqui no início da Avenida Presidente Kennedy. Deus abençoe. Tchau, tchau.